Não é só o que você come que traz o dano neurológico e a estagnação financeira. Aquilo que você pensa também traz uma inflamação para o seu corpo e também impede a sua vida de ter sucesso no amor e financeiro. Toda longevidade vem de uma qualidade de pensamento. Fica comigo até o final que você vai entender quais são os fatores neurológicos que está trazendo inflamação no seu corpo, relacionamentos tóxicos e abusivos, estagnação financeira. Bora avançar? Aqui nós vamos falar sobre as 5 feridas emocionais. Eu sou especialista nessas 5 feridas emocionais. E olha que interessante isso daqui, ó. Essas 5 feridas emocionais são rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. No final tem a cereja do bolo. Se você concorda com a cereja do bolo, você vai deixar um amém. Fica comigo até o final. Olha que forte isso daqui. Essas 5 feridas emocionais, elas trazem dano para o nosso corpo físico, para nossa mente, para nossa alma, até para o nosso espírito. E quando essas feridas não são curadas, elas geram padrões de comportamentos inconscientes que sabota a nossa identidade, o nosso relacionamento e a nossa prosperidade. Fica aqui. Você não é um indivíduo isolado, fragmentado. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um desígnio. Você foi predestinada. Olha o que a Bíblia diz. Que de antemão o Senhor te escolheu, te elegeu, te designou, te predestinou com um afim, com algo grandioso. E olha aqui que as escrituras diz que o Senhor colocou um tesouro escondido. Nós somos um barro com um tesouro escondido dentro de nós. Que tesouro é esse? O tesouro que nós entregamos para a vida quando a gente é curado, liberto de todas as feridas emocionais. E quando essas feridas emocionais não são curadas, elas vão impactar a nossa identidade divina. Eu sempre ensino aqui, nós temos 2 identidades. Nós andamos simultaneamente em 2 esferas. Quer você acredite, quer você não acredite. Você anda simultaneamente na esfera natural. Eu estou aqui, ó, palpando esse cérebro de mentira, eu tô aqui conversando com você, tem uma tela de frente comigo, é o mundo natural, o mundo visível. Eu ando nessa esfera. Agora eu também transito simultaneamente na esfera espiritual. Na esfera natural, existe a identidade da alma. A alma que eu me refiro aqui é o núcleo das emoções, a moradia das sensações. E é aqui que mora o caos. Até o salmista falou assim, se eu não me engano é Davi que escreveu esse salmo. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele nem sabia que ele estava aplicando um exercício terapêutico. Ainda ele conclui assim, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ou seja, ele olhou para a alma dele, nomeou a sensação, ó, de abatimento, ele conversou com essa alma. Legal, eu também amo esse versículo, Joyce. Conversou com a alma dele e ele fez um diagnóstico. Essa alma está abatida, mas o porquê? Aqui tem uma chave. Então, a identidade da alma é a moradia das emoções, dos traumas, dos bloqueios, das compulsões. É aqui que mora o caos. E é aqui que eu entro para ajudar você através de um passo a passo, ou de um protocolo terapêutico, ou do meu curso, que esse conteúdo é basicamente o que eu entrego no curso, só que lá tem toda uma estrutura de slide, tem exercício terapêutico, e bora avançar. Então, olha que forte isso daqui, ó. Essas feridas não tratadas na infância, geralmente geram vínculo geralmente gerada com os pais, tá, gente? Pega isso daqui. Todo o nosso caos não foi gerado na nossa vida atual. Nós vamos passar a vida inteira pelo território da infância. Eu sempre falo isso. O território da infância é o território que você vai passar a vida inteira. E se você sofreu abusos na infância, maus tratos, se você não foi acolhida, protegida, validada, escolhida pelos pais,
protegida, provavelmente a sua falta de resultado no amor e na vida financeira, você pode estar consultando um trauma, um bloqueio gerado lá na infância. Ou seja, o território da infância é o território que a gente vai pisar a vida inteira. E aqui, ó, não existe maturidade. Eu atendo no consultório pessoas que sofreu muito tipo de traumas, mas vamos trazer um aqui. Eu atendo mulheres que sofreram um abuso sexual lá na infância. Às vezes essa mulher vem no meu consultório, já se passou 10, 20, teve caso até de 30 anos. Ela já era senhorinha. E ela ainda estava presa lá. No abuso, no trauma, no medo. Olha que forte. 10 anos. Aqui na mente, 10 anos não, 30 anos. Essa senhorinha, 30 anos, passou os 30 anos, ela ainda não conseguia se libertar daquela raiva, daquela mágoa, daquele ódio, daquela dor. Daí a filha dela levou ela no consultório. Então pega a chave, aqui não existe maturidade. Não existe presente, nem passado, nem futuro. Na mente tudo é. Pega essa chave, vem para essa aula com caderno e caneta. Para você sair daqui top. Ó, na mente tudo é. Então passou-se 30 anos, aquela senhorinha ainda tinha sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, estava adoecendo o corpo dela. Por quê? Porque aqui não existe maturidade e não existe presente, passado e futuro. Tudo é. Tem até um versículo da Bíblia que diz assim como pensa na sua alma, assim é. Então, qual é a minha função aqui? Trazer ferramenta para você colocar na sua mente um padrão intencional e assertivo para você sair do comportamento inflamatório. Ó, comportamento inflamatório. Então, essa senhorinha, ela tinha muita raiva, muita mágoa. Então, não é, eu já comecei essa aula falando isso, vou repetir. Não é o que você come que inflama o seu corpo. Também, mas não é só o que você come que inflama o seu corpo. Os seus pensamentos têm princípios inflamatórios, que era o que acontecia com essa senhorinha. Então ela veio toda adoecida, com os pensamentos inflamatórios, por causa de um abuso que ela sofreu na infância. Então pega a chave. Quando a gente não trata esses sinais e sintomas através de fazer um protocolo terapêutico e investigativo, nós vamos adoecer o nosso corpo. Como? Através do pensamento inflamatório. E existem as doenças sintossomáticas. Então ela sofreu abuso, ela ficou 30 anos somatizando aquela dor, somatizando. Pega outra chave. As emoções se alojam na carne, ou seja, se aloja no corpo. Então, aquela sensação de mágoa, de ira, de ódio, de raiva, porque foi abusada quando era criança, ainda reverberava dentro do corpo dela. Reverberava na mente dela, no organismo dela. Tudo dentro de nós tem informações. Existe até o pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? É um pensamento herdado. É uma herança hereditária. Nós já nascemos com comportamentos herdados. A ciência diz isso. A ciência diz que nós herdamos de 3 a 4 gerações padrões de comportamento. Existe maldição hereditária? Existe. Olha aí, ó, tem bastante família repetindo um monte de coisa. Repetindo escassez, divórcio, família destruída. Então, existe um pensamento sistêmico. O que é um pensamento sistêmico? É um pensamento do seu sistema biológico. Então essa senhorinha veio, fez o protocolo e graças a Deus ela se libertou, foi curada. Gente, eu cheguei igual uma metralhadora. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês estão entendendo? Escreve aqui pra mim, sim ou não, que eu vou entrar na aula. Escreve aqui pra mim, sim ou não. Lá, a Joyce falou sim. Escreve aqui pra mim se tá fazendo sentido. Escreve aqui pra mim, que eu vou entrar na aula, nem entrei ainda. Escreve aqui pra mim. Ah lá, Tamires, obrigado, minha linda. Falou sim. Escreve aqui pra mim, se tá fazendo sentido. Ó, então quando a gente tem essas 5 feridas emocionais que eu já falei,
que vieram lá da vida adulta não, que vieram lá da infância, como que vai ser o comportamento na vida adulta? Ah lá, a Lu falou, sim, muito, obrigado, gente, obrigado, eu quero vocês interagindo comigo. Faz pergunta aqui pra mim também. Quem quiser tirar dúvida aqui, ó, aqui é o momento. Então, olha que forte, essa senhorinha que sofreu abuso, na vida adulta, como que era o comportamento dela? Ó, comportamento de medo, autossabotagem, controle excessivo. Quem é controlador? Aqui tem até um controle aqui de ar-condicionado para trazer uma analogia. Quem vive controlando tudo, todos, não consegue descansar. É uma pessoa que tem uma demanda emocional que precisa ser tratada. Comportamento perfeccionista, procrastinador, carência afetiva. Tudo isso aqui são sinais e sintomas de feridas emocionais. E aqui você vai ter um passo a passo para descobrir uma restauração dessas feridas. Ó, na outra aula, quem não assistiu, assista. Na outra aula eu falei sobre o dano neurológico, o dano emocional e o dano espiritual por trás das feridas emocionais. Na outra aula você vai lá e assiste. Tá aqui a outra aula, ó. Você vai lá e assiste, que eu não vou poder repetir a aula de segunda-feira, tá, gente? Então, eu entreguei na outra aula. Obrigado, Rosinha, minha linda, pela Rosinha. Ó, na outra aula eu entreguei sobre a ferida do abandono, da rejeição, o dano cerebral, que é o neurológico, o dano emocional e o dano espiritual. Hoje, nós vamos falar sobre a ferida da humilhação e o dano neurológico por trás dessa ferida de humilhação. Olha o que acontece quando o indivíduo foi humilhado. Isso daqui traumatizou ele. Lembrando que o trauma se aloja na carne, no corpo. O corpo sinaliza. E como que se aloja um trauma? Como que acontece um trauma? Da mesma forma que a gente é curado, é a mesma forma que a gente é traumatizado. Pega a chave. Então, tudo aquilo que eu vi, ouvi ou senti um alto impacto no meu corpo, ou agressão física, ou eu observei uma agressão, tudo isso pode gerar um trauma. Isso daqui vai ficar guardado, registrado neurologicamente no meu corpo, certo? Ah lá, a Joyce falou, sou muito carente, vamos tratar essa carência. Então, olha o que forte, a ferida da humilhação. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente foi humilhado? Por exemplo, a criancinha que foi na escola, os pais não tinham muito recurso financeiro, que era o meu caso. Uma criancinha mal cuidada, que era o meu caso. Chega lá na escola, mal vestida, suja, sem uniforme, sem mochila. O que as outras criancinhas bem cuidadas vai fazer, né? Hoje a gente nomeia isso daqui como bullying. Naquela época a gente nem nomeava. Então, essa criança que as criancinhas zombou dela, ela se sentiu humilhada, ridicularizada, exposta. Ou os próprios pais humilham essa criança. Ou na creche ela foi excluída pelas criancinhas. Esse indivíduo, ele carrega uma ferida, ele nem sabe a sensação. Ele nem sabe que foi humilhado, ele só tem acesso à sensação. Gente, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele vai registrar as coisas de duas formas. Ou você vai ter a cena completa na sua mente, ou você vai ter a sensação. O que é mais importante a gente buscar aqui? A sensação. A sensação revela o que está por trás daquilo. Olha que forte. A Paula, minha linda, inteligente, o que podemos fazer? A gente vai chegar lá, Paula, fica aí. Ó, primeiro eu tô trazendo o caos para você, depois eu entrego para você o que a gente pode fazer. Primeiro passo, gente, é a gente conhecer as nossas sensações, nomear. Quando a gente nomeia as sensações, os traumas, os bloqueios, a gente vai buscar ferramenta. Saber só é o suficiente? Não. O que traz a cura? O conhecimento aplicado na sua vida para transformar a sua mentalidade. E é isso que eu estou trazendo, conhecimento para mudar a sua mentalidade. E olha a ferida da humilhação aqui. Como que neurologicamente o cérebro vai se comportar? O cérebro associa
exposição com perigo. Geralmente vai ter retração social, vergonha crônica e memória emocional. Isso aqui é uma memória emocional vivida lá da infância. Coloca aqui, agora já trouxe um negocinho para você entender. Para você entender, Paula. Quem aqui que tem vergonha crônica? Medo excessivo de se expor, de pedir ajuda? Coloca aqui. Quem aqui que tem vergonha crônica? Quem aqui, ah lá, doença crônica também, Quem aqui tem vergonha de expor, pedir ajuda, levantar a mão? Por favor, me explica novamente sobre isso. Quem aqui que tem vergonha de pedir informação? Quem aqui que não consegue expor a sua verdade? Se sentiu humilhado lá na infância. Agora você castrou a sua permissão de prosperar. Agora, na vida adulta, você castrou a sua permissão de escolher. Quem vive afundado na ferida da humilhação não escolhe, é escolhido. E o pior, vai escolher relacionamentos tóxicos e abusivos. Vai se colocar de novo numa posição de ser humilhada. Ah lá, Lu, preciso de ajuda. Vem adquirir o meu curso, tá com preço promocional, ou vem pro protocolo terapêutico. Os dois jeitos que eu posso ajudar vocês. Ou vocês adquirem o meu curso, ou vocês vêm para o protocolo terapêutico. O curso você comprou, você vai investigar que tem o mapeamento das feridas emocionais. No curso, tem aplicação de exercício terapêutico, tem 4 exercícios. No protocolo terapêutico, você vai estar direto comigo. Daí veja o que é melhor para vocês. Então, bora lá. Olha o cérebro aqui, ó, por causa da raiz da humilhação. Quem aqui tem sensação de que os outros vão humilhar ela? Coloca aqui, pode colocar. Tem sensação que alguém vai zombar de você? Você vive retraída com vergonha. Isso aqui tá escondendo uma ferida. E o pior, você não sabe, o nosso cérebro, ele é uma energia, ele é uma força quântica. Por causa dessa ferida, você vai atrair pessoas mal intencionadas, que vai fazer com que você se sinta humilhada, envergonhada ou exposta. Por quê? Porque o nosso cérebro vai atrair o que está dentro dele. Por isso que o corpo sinaliza. O corpo não sinaliza porque ele é mau, ele sinaliza porque ele quer uma resposta sua. Ele sinaliza porque ele quer um comportamento diferente de você. E esse comportamento, quem que coloca é você. Isso, legal, tem uma galera me seguindo, me segue aí mesmo, gente. Ó, então, quem tem a ferida da humilhação? Vai ter o cérebro, toda vez que você, ó, eu tinha um pouco disso também, gente. Toda vez que eu era exposta, ó, num ambiente desafiador, eu associava o desafio como perigo. Daí a minha mente fazia eu fugir daquele ambiente. Olha como que a minha mente fazia. Porque eu fui muito humilhada na escola, relacionamento familiar, tudo abusivo. O meu cérebro falava assim, sai daí, você é burra, você não é capaz, você não dá conta, você não é o suficiente. Se você abrir a boca, todo mundo vai saber que você é uma fraude, que você não dá conta. Existe um exercício que eu aplico no meu curso chamado voz compulsiva. Quem aqui já percebeu que existe uma voz compulsiva na mente? Levanta a mão. Levanta a mão. Parece que eu tô numa sala de aula. Acho que de tanto dar aula, gente. Escreve aqui pra mim. Lu, obrigado pela florzinha, minha linda. Escreve aqui pra mim. Obrigado, minha querida profissional Super Hertz. Escreve aqui pra mim. Quem que percebe que existe uma voz compulsiva? Fique tranquilo. Fique tranquila. Você não tá louco. Me ligando. Essa voz compulsiva aqui, ó, ela é uma voz parecendo uma voz intuitiva. Parece você falando. Essa voz, ela é uma voz de comando, ela quer te manipular. Só que ela não é uma voz do bem, ela é uma voz do mal. Uma vez eu já estava em dúvida, até ela perguntou como que eu sei que é a voz do bem e a voz do mal. A voz do mal, ela vai te massacrar aqui na tua mente, denegrir a sua imagem. Essa voz compulsiva, ela tá consultando um território emocional. Ela tá consultando as suas feridas emocionais. Nesse caso que eu
São 5, mas aqui eu vou falar da ferida da humilhação. Então, nesse caso, é a ferida da humilhação, ó. O cérebro associa exposição com perigo. Então, você vai ter uma retração social, vergonha crônica. Isso daqui é uma memória emocional vivida lá da infância. Ok? Qual é a emoção? Eu trouxe o dano neurológico. Qual é o dano emocional por trás disso? Olha que forte. Sentimento de indignidade, ou sentimento de incapacidade, ou sensação que é pequena, inferiorizada. Eu tinha muito complexo de inferioridade. Olha que forte. Medo de errar. Quem tem medo de errar aqui? Escreve aqui pra mim. Medo de errar. Necessidade de se tornar pequeno para não incomodar. Olha que forte isso daqui. Necessidade de se tornar pequeno para não incomodar. Tem pessoas que vivem pedindo desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Ó, necessidade de se tornar pequeno para não incomodar. Eu tenho até uma pessoa aqui que vive fazendo isso comigo, que é a minha querida paciente que tá aqui me assistindo. Eu falo, para de pedir desculpa, você não é um erro. Você não é um erro. Para de ficar pedindo desculpa porque você existe. Ah lá, a Lília, ó, eu tenho medo de vender, achar que estou incomodando. Aqui, ó, Lília, isso daqui vai trazer, ó, estagnação financeira. Porque se você tem medo de vender, você tem a ferida da humilhação. Você quer se fazer, ó, pequenininha, bonitinha, não incomodar. E se o seu produto é algo que alguém está necessitando? Porque vai transformar a vida da pessoa. Você tá segurando aqui, ó. É igual eu. Se eu tivesse medo de vir aqui, ó, entregar essa aula pra você porque eu acho que eu vou incomodar. Olha o tanto de gente que eu tô impactando. Tá na hora de vocês entender quais são os fatores emocionais que impedem você de vender, de precificar, de se pôr pra vida como alguém que carrega algo valiosíssimo e que as pessoas querem. É que a gente tem a mentalidade tão adoecida, né, gente? Tão desvalorizada, que a gente acha que a gente existindo já é um erro, que a gente vai incomodar as pessoas. E se você for mal interpretada, presta atenção, Lília, minha querida. O problema é do outro. Oferta o seu produto. Oferta o seu serviço. Porque você só vai ser próspera e bem-sucedida se você começar a vender. E eu ensino isso através de um passo a passo, se você quiser. Ou no meu curso, ou no protocolo terapêutico. Falar nisso, eu abri só 3 vagas para o meu curso, gente. Só 3 vagas. Ele tá 12 vezes de R$ 35,89. Olha que barato. Lá tem 4 exercícios terapêuticos da voz compulsiva, o mapeamento da árvore genealógica. Esse curso ele é vitalício. Você comprou, ele é seu para sempre. Você vai estudar todos os padrões de comportamento que está sabotando a sua vida financeira, amorosa e espiritual, através do mapeamento da árvore genealógica. Quem que vai querer meu curso, coloca aqui eu, só para eu saber. Só para eu saber. Ó, vamos dar continuidade aqui, que eu só entreguei até agora uma ferida emocional. Então, olha que forte o padrão emocional por trás da ferida da humilhação. Sentimento de indignidade. Quanto que custa? Quanto em Angola custa? Angola eu não sei quanto que é. Qual é a moeda de Angola? Só sei que aqui no Brasil é R$35. 12 parcelas de R$35,89. Se você quiser vir adquirir meu curso, vem falar comigo, tá? Jandira, minha querida. Ó, gente. E o padrão espiritual? Porque a gente é impactado nessas 2 esferas. 3, né? Ó. Neurológico, emocional e espiritual. Por conta das feridas emocionais. Olha que forte. Não se vê imagem e semelhança do eterno, de Deus. Você já imaginou você passar por essa vida, não se sentir filha, amada,
de Deus por causa das feridas emocionais. Olha o dano espiritual por trás dos bloqueios, por trás da ferida da humilhação. Então, olha que forte. Não se vê filha amada, imagem e semelhança de Deus. Acredita mais, olha que forte. Acredita mais na palavra do agressor das pessoas do que na palavra de Deus. Acredita mais no olhar humano das pessoas maldosas do que no olhar de Deus. Ó, fere o valor de si mesmo. Olha que forte, você fere o valor de si mesmo e às vezes atribui a Deus essa dor. É como se você culpasse Deus inconscientemente, tá, gente? Tudo isso é inconsciente. Nada disso é intencional e neurológico. Escreve aqui pra mim se tá fazendo sentido. Escreve aqui pra mim. Olha aqui que a Lu falou. É assim mesmo. Lu, se você quiser vir adquirir meu curso, vai lá no meu direct, tá? Lá na minha bio daqui, dessa plataforma, tem o meu número, tá? Vocês vão no meu WhatsApp. Vocês vão no meu WhatsApp e mandam uma mensagem para mim. Falando qual é a sua dor, que eu vou mostrar para vocês qual é a forma que eu posso estar ajudando você. Ah lá, a Jandira, eu gosto disso aqui, ó, mulher ousada. Deixou uma mensagem no meu privado, perfeito. Perfeito. Ó, eu entreguei para vocês a ferida da humilhação. Agora eu vou entregar para vocês a ferida da traição. E vou explicar como que essa ferida se instala no nosso corpo. Quando a gente era criança e já tinha percepção, o que é percepção? Já percebia algo. Essa ferida, ela é com o sexo oposto. Ou seja, o menino com a mãe, a menina com o pai. Então, essa menina já entende as coisas, já tem percepção. Então, a ferida da traição, ela veio lá da infância. Segundo Freud, dentro do complexo de Édipo, quando a criança não se sentiu escolhida, protegida, validada, acolhida e amada pelo pai, essa menina, no seu inconsciente, se sentiu traída. Ou seja, a primeira sensação de traição veio lá da infância, através do genitor do sexo oposto, pai, menina, pai. Essa menina que se sentiu traída porque não foi escolhida, protegida e validada, ficou com uma ferida. Essa ferida é a ferida da traição. Escreve aqui para mim quem tem uma sensação de que alguém vai te abandonar, vai te enganar ou vai te trair. Escreve aqui. Como que é o comportamento dessa pessoa? Essa pessoa que tem a ferida da traição sempre vai achar que fulano e ciclano vai enganar ela, vai trair ela. Ah lá, a Lu falou, eu tenho. Então, inconscientemente, também vai atrair. Lembra que eu falei que o nosso cérebro ele é eletromagnético? Ele é como se fosse um imã, uma força que vai atrair o que está dentro. Por isso que tem aquela famosa frase que diz assim como dentro, assim fora. Então, essa pessoa, ela sempre vai ter uma vozinha compulsiva aqui na mente. Ó, a vozinha compulsiva. Você vai ser enganada, você vai ser traída, vai ter dificuldade de se relacionar no sexo oposto, vai ter sentimento de posse na amizade. Quando a amizade faz a amiguinha, por exemplo, amiguinha, eu tenho uma amiga que é assim, eu tô com amizade com ela, cheguei no ambiente com ela, só que eu tenho que dar atenção só pra ela. Se eu der atenção pra outras amigas, ela se sente traída. No mundo dos negócios, vai atrair relacionamentos que te engana, que te trai, sócios mal intencionados. Por quê? Porque tá aqui. Escreve aqui pra mim se isso daqui fez sentido. Escreve aqui pra mim, pra eu poder dar continuidade. Ó o padrão neurológico. Vamos trazer aqui, ó, o padrão neurológico. Olha lá, a Rosa falou que faz sentido. Ó, o padrão neurológico por trás da ferida da traição. Ó, acontece comigo, a Lu falou. Faz sentido. Gente, o nosso primeiro caso de amor é o pai ou a mãe, porque a gente tem um amor fora da curva por eles.
Só que se eles não tiverem uma representação boa, saudável, nós vamos se sentir traído, rejeitado, humilhado. Nós vamos sentir as 5 feridas emocionais, ó. Rejeição, humilhação, traição e injustiça. E essas 5 feridas, elas vieram do relacionamento que nós tivemos com os nossos pais. Entendeu? Então aqui, ó, nós estamos trazendo a ferida da traição. Então a nossa primeira sensação de não ser amada, protegida, acolhida, a menina se sentiu traída. No que ela se sentiu traída, a menina, vamos trazer o jogo da menina, porque o meu público maior é menina. Ó o que a Ingrid falou. Você poderia falar da insegurança? Tá aqui, ó, tô falando, Ingrid, minha linda. Exatamente, essa ferida aqui também traz insegurança. Ó, porque traz insegurança. Pega aqui, ó, fica comigo. Essa menina que teve esse comportamento de não se sentir amada, protegida e acolhida, ela vai buscar uma auto-performance. Como assim? Nós vamos colocar um arquétipo. O que é um arquétipo? Por causa da dor, da ferida, da traição. O arquétipo é uma máscara. Ó, vesti uma máscara porque eu me senti traída. É um modelo mental, um comportamento psíquico mental. Então, eu me senti traída agora, como que vai ser o meu comportamento? De mulher guerreira, auto-performance exagerado, exigente, truculenta, mandona, vai ter dificuldade de receber comando, porque ela entende que ela vai ser traída, então ela vai ser aquela mulher com uma energia, não sexualidade, uma energia viril. O que é uma mulher com uma virilidade exagerada? Uma mulher que passa por cima de autoridades, uma mulher que não respeita o masculino. Essa mulher, ela não sabe. Por ela ter birra com o pai, ela vai ter birra com o marido. Aqui o relacionamento amoroso. Ah lá, ó o que a Jandira falou. Eu me senti traída, abandonada pelo meu pai. Perfeito, Jandira. Olha, ela já tá pegando as coisas. Ó, por ela ter sentido, eu também tenho esse comportamento. Jandira, você tem a ferida da traição também, que nem eu. Por ela ter se sentido traída lá na infância, ela vai rivalizar com o masculino. Toda mulher que tem ferida com o masculino, com o genitor do sexo oposto, vai viver em pé de guerra no casamento. E não sabe por quê. Porque inconscientemente, ela está refletindo aquela dor no seu parceiro atual. Seja ele bom ou ruim. Se o casamento é bom, vamos supor que ela teve sorte, ó. Trouxe um cara bom pra vida dela. Ela vai destruir esse casamento. Por causa do mau comportamento dela. Porque ela vai querer controlar esse cara 24 horas, ó, ela vai controlar. Aí ele vai me enganar, aí ele vai me trair, aí ele vai passar pra mim, aí ele deve estar conversando com alguém, deixa eu fuçar na vida dele. Então ela vai ficar monitorando esse homem, controlando esse homem. A ferida da traição traz um comportamento controlador, exagerado, exacerbado. Por quê? Porque essa mulher não tem paz. Ela acha constantemente que alguém vai enganar, lograr passar ela para trás. Se ela casou com um cara bom e ela vai ficar manipulando esse homem, governando sobre ele, que é essa energia masculina, esse homem que é bom, vamos trazer, se ele for bom, ele vai abandonar essa mulher, porque ele não vai aguentar. Agora, se ele for um mau caráter, ele vai continuar usando essa mulher, também vai trair ela para validar essa dor. Ele vai trair para validar essa dor. E vai, ó, descartar ela. Gente do céu, isso aqui é muito forte. Tá fazendo sentido, sim ou não? Responde aqui pra mim, isso é forte demais. Responde aqui pra mim se tá caindo a ficha. Ó, amém. Eu quero me libertar. Vai se libertar. Gente, quem quiser adquirir o meu curso, eu ensino isso daqui, gente. Por apenas R$35 por mês. 12 parcelas de R$35 por mês, é muito barato esse conhecimento. Tem exercício terapêutico, tem o mapeamento da árvore genealógica, tem um exercício de uma meditação guiada, um passo a passo. Ah lá, a Jandira falou, tá fazendo sentido. Quem quiser adquirir esse curso com esse valor promocional, me chama lá no direct. Ó, nem entreguei ainda
o padrão neurológico, emocional e espiritual. Então, ó que legal, a Jandira falou que tá fazendo sentido. Eu tenho um pouco da ferida da traição. Por que eu tenho a ferida da traição? Porque quando eu era criança, o meu pai, ele era um pai muito violento, muito agressivo. Ainda para piorar, quando eu tinha 11 anos, o meu pai foi vítima de um assalto, ele morreu. E o que a minha mente interpretou na morte dele? Que ele me abandonou. Pega a chave. A mente, ela não corresponde a raciocínio lógico. A La Rose, meu pai também era violento. Então, a figura que era para te amar e proteger, se ela tem a figura de um homem violento, nós vamos ter esse comportamento também. Nós vamos ser violenta. Pode ser que você não seja uma violenta, agressiva fisicamente, mas você vai ser uma mulher agressiva verbalmente. Quem aqui percebe, escreve aqui, uma agressividade na voz, na fala, tem a ferida da traição. Então, quando meu pai morreu, eu me senti abandonada. Eu já tinha a ferida da traição, porque eu não conseguia sentir o amor dele. Ele não conseguia dar esse amor. Entendeu? Então, olha neurologicamente. Ó, neurologicamente, o padrão neurológico que acontece quando a gente sofre esse trauma. Ó, a memória da quebra de confiança ativa uma resposta de luta ou fuga. Você vai viver lutando ou se defendendo. Sabe aquela pessoa que fala assim, ai, eu tenho pavio curto? Você não tem pavio curto. Você tem uma ferida que ninguém pode te contrariar. Outro padrão de comportamento. Quem aqui tem dificuldade de receber não? Ninguém pode te contrariar que você já vai pra luta, ó. Vai viver na defensiva ou vai viver lutando. Ah lá, a Cristina. O não para essa mulher que tem essa ferida é um convite para um ringue. Ah lá, a Jandira, eu tenho. Eu também tenho, gente. Falou não, já vem com igual aquela aranha armadeira, sabe? Falou não, já vem com aquela... É um comportamento defensivo de alguém que foi ferido lá na infância. Você não tem pavio curto, você tem uma ferida emocional de alguém que não foi alimentada afetivamente e hoje você acaba se vingando nos outros aquilo que fizeram para você lá na infância. Responde aqui para mim, gente, se isso tá fazendo sentido, sim ou não. Se tá caindo alguma ficha, só para eu saber. Então, olha o padrão neurológico por trás disso. O seu cérebro, ele vai viver... Lembra que eu comecei essa aula falando assim? Ah lá, a Rosane falou verdade. Lembra que eu comecei essa aula? Bom dia, Joelma, minha linda. Lembra que eu falei que não é o que você come que inflama só o seu corpo, é o que você pensa. Porque quando o seu cérebro tem quebra de confiança lá na infância, ele vai viver no modo luta e fuga. Isso daqui vai liberar cortisol, o hormônio do estresse, aonde você vai viver inflamando o seu corpo, trazendo doenças sintossomáticas, porque você vai viver assim, ó, igual a mulher guerreira mesmo, entre lutar e se defender, como se a vida fosse um palco, um ringue, e você tem que se defender de tudo e de todos. Só que esse mecanismo só existe aqui, ó. Esse cérebro vai criar uma hipervigilância, ele cria um hipercontrole, hipervigilância. É como se você tivesse que vigiar mesmo. Ó, eu tô num ambiente desafiador. Só que você não tá num ambiente desafiador, não tem nenhum leão querendo te comer. Ah lá, eu estou vivendo assim. Isso faz mal para a saúde de vocês, tá, gente? Isso pode trazer doença seríssima. É assim mesmo, olha, a Maria, a Rosane. Olha que forte. Então, o cérebro vai criar um hipercontrole, hipervigilância, que vai liberar adrenalina, ó, liberou adrenalina antes de qualquer análise do ambiente. O seu córtex pré-frontal, que é a parte racional,
ele vai ficar inibido. Como assim inibido? É como se ele vai estar desligado por conta desse carga excessiva de estresse, de adrenalina, por causa do mecanismo de lutar e fugir. Aqui, ó, a mesma coisa, Lu. Eu vivo com medo, a mesma coisa. Então você vive com fuga. Você vive fugindo. Você vive disparando. Adrenalina, estresse, e o seu corpo vai viver hipercontrolado. É um hipercontrole, vigilância. Isso é muito horrível. Muito horrível. E olha, eu já falei o padrão neurológico, o dano neurológico. Gente, deixa eu lembrar vocês uma coisa importantíssima. Que eu vi aqui a Luana me seguindo. Me segue aqui porque, ó, eu entrego aula segunda, quarta e sexta, 11 horas da manhã. Segunda, quarta e sexta, 11 horas da manhã. Depois eu subo aqui, ó. Se você quiser assistir essa aula inteirinha, você vai aqui, ó. É o mesmo @ dessa plataforma que você tá me assistindo. Então, segunda, quarta e sexta, 11 horas da manhã eu tô ao vivo. E segue eu aqui pra você não perder. Começa a me seguir, senão você vai perder. Então, olha que forte o padrão. Olha lá, ó. A Rose falando aqui, ó. Obrigado, Lu, minha linda, pela florzinha. Ó, a Lu aqui, ó. Estou com corpo, fibromialgia. Você sabe o que é a fibromialgia? Deixa eu ver o nome dela, Rosane. Eu tava atendendo uma paciente que o médico dela falou assim, era dor crônica, fibromialgia hard. Falou assim, eu só vou dar continuidade no seu tratamento se você for procurar uma terapeuta. Por quê? Não adianta eu te encher de medicamento e você não tratar o seu emocional. A causa e a raiz da fibromialgia, ela é emocional. Emocional. É muita raiva acumulada, é muita dor, é muito medo, é muito hipervigilância, ó, muita adrenalina disparada no corpo, é muita luta e fuga, é muito isso tudo aqui, ó, como se fosse o seu corpo inflamando, por quê? Porque ele tá querendo sinalizar para você, Rosane, que você precisa descobrir, ó, a causa e a origem desse sintoma. Ó, não adianta nada você fazer, Rosane, tratamento com médico para tomar remédio. O remédio, ele vai mascarar a dor emocional, ele vai tratar o corpo. Só que a doença em si tá no corpo, mas o padrão, obrigado Diva, minha linda, por acionar o Superclube. O fator primário não tá no corpo. A dor tá no corpo. Ó, as emoções se alojam na carne. A dor tá no corpo, na carne. Mas o fator primário, tá no inconsciente, ou seja, no emocional, nas feridas emocionais. Você vai se entupir de remédio. Não que eu não tô falando pra você tomar remédio. Só que, ó, gente, eu vou falar algo pra vocês. O remédio, ele vai te dar qualidade de vida para não sentir dor. Mas lá na frente ele vai prejudicar outro organismo, porque ele é uma droga. Então, trata o emocional. O corpo, Deus deu um corpo pra gente tão perfeito. Deus nos deu um corpo autocurativo. Olha que lindo. Que diz nas escrituras sagradas. Que nós temos um corpo. Que Deus nos deu um corpo autocurativo. O corpo cura o corpo, mas o corpo adoece o corpo. O corpo cura o corpo. Como que o corpo cura o corpo, Cleide? Quando você encontra... É um processo investigativo, tá, gente? Falando assim, parece que é bem simples, mas não é, ele é complexo. Porque o nosso cérebro, ele vai trabalhar com auto-engano, que é um mecanismo de proteger você, mas não protege você. Não é porque você não lembra que escondeu, o meu cérebro escondia.
eu tenho como se fosse um apagão da minha infância. Eu não lembro quase nada. Mas eu consultava a sensação. A sensação, ela está escondendo algo. Que nem eu acabei de falar, ó, luta, fuga, sentimento de autocontrole, tudo isso aqui tá escondendo algo. Vamos finalizar isso aqui, gente. Olha que forte isso daqui. O padrão emocional é muito complexo, Olha o padrão emocional por trás. Ah lá, sou uma pessoa muito agitada. Por causa das dores emocionais, minha querida. Olha que forte o padrão emocional por trás da ferida da traição. Ó, dificuldade de confiar em pessoas. Escreve aqui. Quem tem dificuldade de confiar em pessoas? Sempre acha que as pessoas vão enganar e trair. Ciúmes excessivo. Quem que tem ciúmes excessivo? Ciúmes excessivo, autocontrole, perfeccionismo. Isso daqui são mecanismos de defesa. E se isso daqui é um mecanismo de defesa para não ser ferido novamente. Ou seja, isso aqui é uma ferida para não ser ferido novamente. Então coloca aqui, ó. Se você tem... Aqui quem que estava perguntando como que se manifesta? Se manifesta aqui, ó. Dificuldade de controlar, 1. Ciúmes excessivo, 2. Autocontrole. Autocontrole e autocontrole de controlar os outros. Cobrança, autocobrança. 4. Perfeccionismo, 5. Já trouxe 5 sintomas de comportamentos com base na ferida da traição. Quem tem esses sintomas aqui, coloca só a palavra eu. Pelo menos um. Coloca aqui só para eu saber. Pelo menos um desses sintomas. Coloca eu, só para eu. Coloca eu, só para eu entender. Ah lá, a Rosane. Coloca eu. Então, a gente já entregou aqui, ó, o padrão neurológico, o padrão emocional, dificuldade de confiar, ciúmes, autocobrança, perfeccionismo, mecanismo de defesa para não sentir a ferida, vai ficar com esse comportamento. E o bloqueio espiritual por trás disso, olha lá. Perfeito. Ó, o bloqueio espiritual. Quem tem a ferida da traição, bloqueia a entrega para Deus. Tem dificuldade de confiar em Deus. Vai associar Deus como alguém punitivo, carrasco, vingativo e distante. Porque a nossa primeira figura de Deus, pega essa chave aqui. A nossa primeira figura de Deus é o pai e a mãe. Porque o bebê tem uma idolatria pela mamãe e pelo papai. E se ele não recebeu alimento afetivo de qualidade, ele vai ter um problema espiritual com Deus. Porque ele vai associar os danos, os maus tratos, como se Deus fosse um Deus ausente, um Deus maldoso. Porque a nossa mente não tem filtro. Lembra que eu falei na aula, no começo dessa aula aqui dentro tudo é. Não existe passado, presente e futuro. Por isso que na Bíblia está escrito assim como pensa na sua alma, assim é. Se você acha que Deus é maldoso, distante, punitivo, a sua alma vai achar que ele é assim. Então você vai bloquear a entrega para Deus. Não vai se sentir filha amada de Deus. Filha amada de Deus, olha que forte. Não consegue descansar em Deus porque teme ser traída novamente. Quem aqui que vive com controle não consegue ter paz, não consegue confiar em Deus? Você sabia que tem um princípio chamado o princípio do desfrute? O que é o princípio do desfrute? É descansar em Deus. E não descansar em Deus, você quebra um princípio espiritual. É como se fosse um pecado. Sabia? Perfeito, Rose. Se não fosse a sua fé, você não estaria de pé mesmo. Só que às vezes a gente delega para Deus uma demanda emocional de que não é de Deus, é nossa. Sabe por que a gente confunde as coisas, gente? Ó, existe uma linha tênue entre o espiritual e o emocional. Elas são muito ligadinhas. Então, às vezes, a gente vai delegar para Deus algo que não foi Deus que fez, de feridas. Daí a gente vai se culpar. Porque, ó, a gente vai se culpar. Porque a gente vai na igreja,
ora, jejua, aplica princípios, mas o meu corpo tá todo inflamado com fibromialgia. Mas a minha vida financeira não rompe. Mas o meu relacionamento amoroso não flui. Inconscientemente a gente vai fazer isso aqui, ó. Deus, a gente não fala, tá, gente? É tudo inconsciente mesmo. Deus, eu não sou uma boa filha. Porque se eu fosse uma boa filha, eu tinha um casamento bom, saudável, eu tinha sucesso na minha carreira, eu tinha sucesso na minha vida amorosa. Inconscientemente, é tudo inconsciente, eu vou trabalhar com uma culpa. Vou me diminuir e vou me humilhar até para Deus. Para ver se eu recebo uma migalha de afeto do Senhor. Isso aqui é tudo disfunção, gente. Tudo o seu cérebro trabalhando com auto-engano. Uma religiosidade, um relacionamento... Põe amor nas minhas palavras, tá, gente? Um relacionamento espiritual, superficial. Uma religiosidade. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Eu falo isso porque eu era melindrosa. Eu queria manipular nas minhas orações. Eu era religiosa. Achava que se eu me humilhasse... Ó, a Rose falou assim mesmo. Se eu seguisse princípios, pagasse o preço, as coisas iam fluir. E não flui. Porque enquanto a sua mente trabalha com auto-engano religioso, Deus trabalha com princípios e com governo. Deus trabalha com princípios e com governo. Deus não entrega nada para a mentalidade de escravo. Escravo não governa. Tem até uma mensagem da Bíblia que diz assim, ó. Um escravo nada difere de uma criança. Um escravo e uma criança é a mesma coisa. Não tem governo. Não entra com prosperidade divina, financeira. Porque não tem governo emocional. O governo emocional que faz você reinar. Ó, a Janaína falando. Sensacional. Quer governar? Ó, gente, eu não sei por que eu tô entregando isso. Deve ser para alguém que Deus está mandando. Quer governar? Quer governar? Quer ter governo nas finanças? Quer ter governo no relacionamento amoroso? Quer ter governo financeiro? Quer ter governo espiritual? Vai tratar o seu emocional. Que você é uma mulher toda quebrada, fragilizada, inflamada. Põe amor aqui. E daí a gente quer receber o maná do céu, mas não consegue abrir o coração para mostrar para Deus que nós estamos todas quebradas e feridas. Eu me incluo nesse pacote aqui. Porque durante muito tempo eu orava, jejuava, aplicava princípios e a minha vida era um lixo. Por quê? Porque eu era melindrosa, eu enganava, eu passava um pano para minha dor, me vitimizava, eu não governava. Mentes de governo são para mulheres adultas. Por isso que adulto faz dinheiro, criança não faz dinheiro. Adulto sabe precificar o seu produto e serviço, criança não. Criança tem vergonha, criança tem medo, criança não se posiciona. E quando eu falo criança, é uma mente fragilizada, cheia de abusos, de feridas emocionais que você ainda não tratou. Agora eu já comecei a pregar aqui. Que você ainda não tratou. Porque você está no mundo de Bob. Que mundo é esse? Um mundo enganoso. De que você está com a sua ferida emocional. Um arquétipo. O que é um arquétipo? Um modelo mental. Um filtro. Um padrão psíquico infantil. Padrão psíquico infantil. Por causa do medo dos abusos. Não governa. Aqui você tem que aplicar princípios. Agora já... não é mais aula. Pega pra mim, por favor, meu carregador e coloca aqui, que vai cair essa aula. Cadê o... Pega pra mim, por favor. Me dá essa. Não, pega a outra. Meu pai tá usando. Então tira ali pra mim, dá a volta. Gente,
Não é sempre que Deus faz isso. Mas como eu sou uma mulher de Deus, que dou liberdade pro Espírito Santo de Deus. Bota aí. Calma que eu câmera tela um pouquinho, gente. Obrigado, meu amor. Tá na hora de você parar de ser criança e olhar para sua vida como um adulto. Parar de delegar para Deus como se Deus fosse fazer tudo por você, porque Ele não vai. Deus não vai fazer absolutamente nada, porque Ele já fez tudo que Ele poderia fazer por você. Ele enviou Jesus na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue. Por isso que exercer governo agora é por esforços. Demanda comportamento intencional e assertivo. A vida não respeita a emoção. A vida respeita a decisão. E se você não decidir hoje, você vai ter a mesma vida pequena, sem recurso financeiro, sem crescimento emocional, sem relacionamento bom. Por quê? Porque a gente quer ter o resultado sem entender a causa e a origem que está aqui dentro, ó. Escreve aqui para mim, por favor, se isso tá fazendo sentido. Ó, a Rose falou, eu tô lendo um livro sobre psicologia financeira. Top! Agora, o que você precisa saber não é o que tá do lado de fora, é o que tá do lado de dentro. Porque não é um conteúdo que transforma a nossa vida. Porque se fosse assim, eu entrego aula quase 1 ano aqui. Já era pra ter gente escalando aqui. Não é o conteúdo que, pega isso daqui, não é o conteúdo que transforma a sua vida. O que transforma a sua vida é a sua mentalidade transformada. Por isso que as escrituras diz que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente de governo, é uma mente de domínio próprio, é uma mente que já acessou os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas. Então eu consumo conteúdo, mas não transforma a minha mentalidade, então é só um conteúdo. Conteúdo não transforma a vida de ninguém. Se fosse assim, tem 200 livros que você leu. Eu li 200 livros. Pega aquele livro ali grosso para mim, amor. Isso aqui ia transformar. Não transforma. Transforma é um lifestyle. Olha a grossura desse livro aqui, ó. Olha a grossura desse livro. R$300. Esse livro, ele só vai transformar a minha vida porque aquele é um conteúdo. Mas quando eu leio ele e ele vive um princípio, um fundamento, ele muda a minha mentalidade. Mudou a minha mentalidade. Daí tem transformação. Por isso que quando eu falo para vocês, adquira o meu curso, estude o seu padrão de comportamento. Descubra qual é a ferida emocional que está travando você. É comigo. Perfeito. Obrigado, Rose, por você ter a humildade de falar que é comigo. Descubra qual é a ferida emocional que está travando a sua vida. Não adianta. Gente, eu atendo no meu consultório médico, no meu consultório terapêutico, pessoas que têm faculdade de direito, médico, mas a vida é fragilizada, sabe? Não rompeu. Você acha certo uma pessoa que pagou uma fortuna para ter um conhecimento e na hora de fazer uma prova para tirar a carteirinha do OAB não conseguir porque ela se sente uma fraude e hoje trabalha com qualquer coisa, menos com a carreira dela? Já que você não pode colocar carinha de choro aqui, Joyce, coloca carinha de alegria como se você estivesse recebendo esse conteúdo que está transformando a sua vida. Não é o conteúdo que transforma a sua vida. É a sua mentalidade. É você saber quem é você em Cristo Jesus. Tem algo mais profundo aqui.
É a sua identidade divina que transforma a sua vida. E acessar a identidade divina não é ir na igreja. Eu não estou fazendo apologia para não ir. Porque se fosse só ir na igreja, não existia nenhum crente quebrado que vai na igreja, ora, jejua e aplica princípios. É a mentalidade. É acessar a sua identidade divina. E aonde que mora a sua identidade divina? Depois do trauma, depois do medo, depois do abuso. Porque você não é o abuso. Você não é o medo. Você não é a trava. Você não é o bloqueio. Quem é você? Você é alguém que o Eterno escolheu. Você é alguém que o Eterno escolheu para ter sucesso financeiro, amoroso e espiritual. Eu posso jogar aqui uma tonelada, porque eu sou especialista nisso. E graças a Deus eu sei fazer isso com muita sabedoria, porque foi o Espírito de Deus que me deu essa habilidade. Eu posso jogar uma tonelada de conteúdo aqui. Mas pode, não fazer efeito nenhum. Não transformar a sua vida. Sabe por quê? Onde eu estava estudando um curso que eu comprei de um neurocirurgião fantástico. Porque enquanto o meu cérebro ele não consolidar esse conhecimento, ele não transforma a minha mente. E existe um mecanismo que tem a memória curta e de longo prazo. Quando eu falo para vocês assim, adquira o meu curso para você estudar o seu padrão de comportamento, porque você vai acessar uma memória de longo prazo, porque você vai revisitar todos os padrões de comportamento para você se defender contra você. O seu maior adversário não mora do lado de dentro. O seu maior adversário não mora do lado de fora. O seu maior adversário não mora do lado de fora. O seu maior adversário mora do lado de dentro. E se você pegar um espelho, você vai ver, porque é você que é o seu maior adversário. Desculpa falar essas coisas pra vocês, gente, mas é necessário. O seu maior adversário mora dentro de você, é você mesmo se auto-sabotando. Por medo, sensação de incapacidade, controle, perfeccionismo, tá tudo aqui, acabei de entregar, dificuldade de confiar nas pessoas, ciúmes, autocobrança, perfeccionismo, vai viver com sensação de luta, fuga, vai se defender. O seu maior adversário tem seu nome, é você mesmo, que não sabe quem é você e o que é a sua ferida. Você tá associada, Você tá com uma facção dentro de você e você tá dentro dessa facção. O que é essa facção? Os meus padrões de comportamentos. Com base nas 5 feridas. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Tô aqui, Uma hora eu me diminuo. Uma hora eu me defendo. Uma hora eu ataco. Uma hora eu luto. E vai passar a vida toda performando nesse cenário de dor, de feridas emocionais. Nossa, hoje Deus tomou a minha boca para falar com você. E se você quiser mudar o jogo, vai lá no meu direct. Eu tô terminando. Padrão espiritual. Bloqueia a entrega com Deus. Não consegue entregar nada para Deus de qualidade. Temendo ser traída, a fé fica instável e racionaliza tudo. Como que eu vou racionalizar a minha fé? Achando que Deus vai agir comigo de acordo daquilo que eu ajo com Ele. De acordo com aquilo que eu recebi do pai e da minha mãe. Pega uma chave aqui. O seu pai verdadeiro é Deus.
O seu pai verdadeiro é Deus. Se o seu pai não tinha para dar, Deus tem muito mais. Se o seu pai não tinha para te proteger, Deus tem muito mais. Se o seu pai não tinha prosperidade para cuidar de você, teu pai verdadeiro que é Deus tem muito mais. Vamos para a cereja do bolo? Quem sabe qual é a cereja do bolo? Que eu já tô aqui há mais de 40 minutos. Que aula extensa. Só entreguei 2 coisas hoje. A ferida da humilhação, da traição. Se você quiser assistir as outras feridas, vai lá. Nessa aula aqui, ó. Que eu entreguei a da rejeição e do abandono. Tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Escreve aqui pra mim. Ó, o meu curso tá lá, disponível para você. Ele é vitalício, comprou, ele é seu para sempre. Você pode estudar as suas causas, feridas, sintomas. Você pode passar o acesso seu para outras pessoas que você ama, que não tem problema. 12 vezes de R$ 35,89. Menos que uma pizza por mês. Você tem um acesso a um conhecimento que pode transformar a sua vida. Transformar a sua vida. Ó que a Rosinha falou. Oração. Bora pra cereja do bolo. Quem ficou até o final ganha a cereja do bolo, que é uma oração. Estenda suas mãos aqui. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha alcançar a vida das suas filhas. Que essa mensagem venha alcançar um território fértil. Assim como tem a parábola do semeador. Eu semeei essa semente, Pai. Eu semeei essas palavras, mas que ela venha alcançar um solo que está disposto a absorver essa semente e aplicar na sua vida. Eu repreendo toda a esterilidade emocional, toda a esterilidade espiritual, toda a esterilidade financeira. O Senhor disse lá nas suas escrituras sagradas que não teria esterilidade em Israel. Hoje nós somos esse Israel de Deus. É inadmissível, Pai, o seu povo ser estéril, não prosperar, não avançar, não crescer por conta das feridas emocionais. Que teu Espírito Santo venha trazer conhecimento e sabedoria para transformar a mentalidade de cada um que tem acesso. E acima de tudo, Senhor, que o seu povo venha ter uma sede, mas uma sede incontrolável de conhecer quem é o Senhor e quem é esse próprio indivíduo. Porque nós só vamos avançar se nós reconhecermos quem nós somos e quem o Senhor é. Cobre o teu povo com santo sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, amém. Ó, um beijo no coração, fica com Deus. Segue aqui, segunda-feira, às 11 horas da manhã, nós estamos juntos. Quem quiser ir lá, ó, aqui, ó, para assistir as outras aulas, tem um monte de aula poderosíssima. Me segue lá, tá bom? Quem quiser adquirir meu curso, me chama no privado ou protocolo terapêutico, tá bom? Bora avançar. Beijo, gente. Fui. Fica com Deus. Deus abençoe, gente. Obrigado, Lu. Obrigado, gente. Tchau.